Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação, elaboradora profissional de material didático e capacitadora de profissionais de educação. E esse vídeo aqui é para falar um pouquinho sobre como a educação no país ela é espelhada, né? Ela funciona em processo de espelho. Então, é o tipo de vídeo que serve para qualquer profissional da educação e que vai dar algumas respostas sobre a sua carreira dentro desta área. Eu chamei ele de A Educação do Brasil é um espelho dos seus professores, mas você pode estender aí para qualquer profissional da educação, seja ele em sala de aula, dentro de uma instituição, né, ou seja, educação institucional, ou dentro até de um processo aí clínico, dentro de uma clínica como psicopedagogo, como neuropsicopedagogo. Então a gente tem essa questão do espelhamento, né, que vai ser muito útil para você entender quem você é, o que você faz e para que lugar você vai dentro da sua carreira profissional. Você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar sempre o vídeo, nunca coisas que possam prejudicar a educação, naturalmente, com as pessoas que podem se beneficiar desta informação, né? Que ela é super valiosa aí nesse caso. Vou mostrar para vocês algumas coisas que são espelhadas na educação e depois eu vou explicar brevemente aí sobre você nesse processo todo. A educação, gente, ela funciona em forma de espelho, né? Então, o país que a gente tem vai espelhar o que acontece na nossa educação. E ele não tem ido muito bem em alguns setores, vocês vão reparar, por exemplo, em algumas coisas do seu dia a dia. Por exemplo, quando eu levei meu filho no médico e o médico procurou no Google para ver o que ele tinha, né? Então, assim, na minha frente ali, com o computador virado para nós, que somos os pais, né, eu com o marido, o profissional digitou ali no Google para descobrir, por meio dos sintomas, o que meu filho tinha, que na verdade era uma inflamação alérgica, né? E daí ele também descobriu ali a dosagem, o que é bastante preocupante. Isso vai se estender para algumas áreas. Às vezes você, como cliente de um estabelecimento, você vai e pede alguma coisa e o funcionário é super ríspido com você, você nunca mais quer voltar ali, porque ele não tem um perfil profissional. E isso diz muito sobre a educação que está acontecendo no Brasil, tanto dentro das casas quanto dentro da sala de aula, né? Só que aqui a gente vai se restringir à sala de aula, ou à escola, ou à clínica, que é o ambiente profissional que eu estou falando. O que vai acontecer? O país vai ser um espelho da educação enquanto área que ele recebe. Então, o que é feito dentro das escolas, o que é feito dentro dessa educação acadêmica vai refletir aí no funcionamento do país. A escola, por sua vez, vai ser um espelho dos seus profissionais. Então, quanto mais qualificados são os profissionais daquela instituição, mais essa instituição vai poder entregar enquanto educação para o seu país. O aluno vai ser espelho do professor, né? Então, o que o professor faz em sala de aula, o aluno vai ter uma tendência a repetir, né? Na verdade, dentro de uma aprendizagem social, você vai imitar o que está sendo oferecido para você. Por isso que o aluno vai ser o espelho do professor, que é até o que a gente aprende aí na faculdade, ou deveria aprender, pelo menos, com o conceito de behaviorismo, que teve uma evolução bem interessante aí ao longo dos anos. Ele não se restringe de forma alguma àquela experiência de Skinner. Para quem estudou isso daí, a gente tem já um avanço bem grande nessa área. E a gente tem o caderno, que vai ser o espelho do aluno. E daí aqui eu tenho o primeiro desafio para vocês. Eu mostrei 4 coisas que são espelhadas na educação: o país, a escola, o aluno e o caderno, que vai mostrar ali o que o aluno aprendeu. Qual é o elemento que falta eu falar o que ele espelha dentro de todo esse complexo aí que eu coloquei? Eu já falei vou colocar ela de volta para vocês verem, do país, da escola, do aluno e do caderno. Quem falta nessa equação? Falta uma
coisa muito importante, que seria, eu diria que é o essencial para tudo isso poder acontecer. Quem sabe o que que é? Se você respondeu que é o professor, você está redondamente certo, né? O profissional da educação, seja ele professor ou gestor ou clínico, ele vai ser um espelho da educação que ele recebeu. E voltando ali, ó, o país é o espelho da sua educação, então forma um ciclo redondo, como se fosse aquelas fases que recomeçam, como se fosse uma reciclagem, né? Então o país vai ser o espelho da educação, mas o professor vai ser o espelho da educação que ele recebeu. Então, qual que é a questão preocupante aqui, gente? Se o que foi recebido tem algum problema, enquanto educação da pessoa que está em sala de aula dando a aula, a gente vai ter um novo problema na educação, ele vai ser um reincidente, né? Então, ele vai continuar cometendo aqueles erros que foram cometidos com ele. E para isso que a gente está aqui nesse vídeo, para você entender melhor como que isso funciona, porque outra coisa importante para você, nesse momento, é entender que a sua faculdade não é suficiente. Né? Nenhuma faculdade em nenhuma área vai ser suficiente para seguir uma carreira. Porque a carreira, ela é feita em um formato diferente da faculdade. A faculdade vai ser o seu ponto de partida. Então, ela é o status que você precisa para poder, por exemplo, pisar numa sala de aula. Né? Então, é como se fosse o seu bilhete de ida, mas não tem o bilhete de volta para sua vida, sabe? Então, essa faculdade vai ser um ponto de partida. No caso da educação, ou vai ser uma faculdade de pedagogia, ou vai ser uma licenciatura. No meu caso, por exemplo, eu tenho a formação dentro da área da educação no magistério pedagogia, mas eu também tenho uma licenciatura plena em letras. Então, isso vai fazer com que eu tenha o pezinho aí em duas áreas de educação como ponto de partida. De forma alguma, a faculdade me preparou para eu poder estar no mercado de trabalho. Ela só me deu o ingresso para eu poder entrar no local ali, mas ela não me contou assim o que, que ia acontecer lá dentro, que é o ponto mais importante que eu preciso ter consciência. Além disso, a faculdade sempre visou a teoria. Nem na licenciatura, nem na pedagogia, no magistério um pouco, mas nem na licenciatura e nem na pedagogia eu tive aulas práticas, né? Então, mesmo a aula de metodologia na faculdade, ela era o professor explicando a teoria e eu tendo que fazer um trabalho prático sobre aquilo que é só teórico, né? Então, ele fica muito ali do campo da teoria, que é do adulto para o adulto, não do adulto para a criança. Né? Então, eu estou avaliando uma visão muito adultizada do que eu preciso fazer na sala de aula. E isso, por que que isso é preocupante? Aqui eu estou falando da faculdade em geral, tá? Então, mesmo que seja faculdade de graduação, faculdade pós-graduação, mestrado ou doutorado, isso fica muito num ambiente de ensino superior. Então, a gente acaba formando, algumas pessoas vão achar absurda e outras vão se conscientizar agora. Mas a gente já tem aqui relatos de professores que eles fazem verdadeiros TCCs do semanário, né? Então aquele planejamento semanal, ele acaba virando um trabalho de faculdade, praticamente, quando ele entrega, fica lindo, maravilhoso. E daí esse mesmo professor que foi formado ali, que tem um mestrado, entrou já com mestrado, né, dando aula, ele acaba usando do jeito que ele usava na faculdade. Então o que ele faz? Ele pega aquele semanário TCC que ele fez para apresentar para o coordenador na escola. Ele coloca num data show e as crianças têm que copiar no caderno aquilo, que é o que era feito nos trabalhos de faculdade. Né? Então, ele apresentava num data show e as pessoas faziam anotação. Então, ele replica esse modelo. Olha como que é um espelho. Isso sim acontece, tá? A gente sabe que isso acontece em algumas salas de aula, mas pode ser um choque para quem já esteja no estágio da prática. O que foi feito lá no mestrado, gente, não é para ser replicado com crianças, é uma outra prática com as crianças, né? A gente precisa ter essa noção de faixa etária, porque de nada vai adiantar essa teoria que a gente aprendeu. Por isso que é um ponto de partida.
Essa teoria foi para você ampliar a sua mente, não para você usar na sua prática de sala de aula, né? Isso é outra coisa. E daí a faculdade virou um comércio, e comércio de status, né? Para as pessoas que não entenderam isso da questão da prática, porque ela não está visando a prática, ela está visando a teoria. E ela também virou um comércio em muitos outros sentidos. Então, a gente tem uma pá de faculdades aí que elas meramente visam o lucro, elas não visam a formação do aluno, porque elas sabem que elas vão dar o ponto de partida, mas cabe ao profissional entender que a vida dele não é feita de um certificado. O certificado é uma coisa morta na parede. É preciso de uma pessoa ativa na educação, porque ela vai ser o espelho do que acontece aí, inclusive nas faculdades. Porque se a faculdade virou um comércio, é porque a gente não tinha pessoas capacitadas para falar, não, a faculdade de pedagogia não pode ser dessa forma. Ela precisa ter uma área prática e o estágio não é suficiente, né? Então a gente tem que ter essa consciência aí. E a faculdade jamais transforma os alunos em professores. Assim como ela não transforma os alunos em engenheiros, não transforma os alunos em advogados. Você precisa ter uma virada de chave importante que não acontece ali. Exatamente, porque ela é um ponto de partida, porque ela visa a teoria, não a prática, e porque ela virou um comércio de status, né, para a pessoa que faz e de dinheiro para a pessoa que oferece na faculdade o curso. Então, ele é um negócio, na faculdade é uma empresa. E ela não vai transformar esses alunos em professores, eles vão ser, quando entram na sala de aula, eles vão estar num patamar ali que muitos não conseguem transpor. A gente tem pessoas, não é por tempo, tá? Então, não é porque eu vou ficar 3 anos na sala de aula que eu já vou conseguir subir ali um degrauzinho na minha carreira. Tem pessoas que aposentam e continuam naquele mesmo estágio de ponto de partida. Então, não é o tempo, é o que você fez com aquele tempo e com aquele conhecimento que você recebeu, ou que você foi atrás. Falando sobre isso, é para ponto de partida para onde? Porque aqui eu falei do ponto de partida, mas aonde eu preciso que o professor chegue para que a gente não tenha todos esses problemas que nós estamos enfrentando aí na educação do país, né? Que são funcionários sem a menor qualificação, pessoas mal educadas, pessoas que não aceitam a crítica, que não constroem sua própria carreira. É ponto de partida para onde? O mercado de trabalho, gente, seja ele dentro da educação ou fora dela, vai seguir uma forma de pirâmide. E lá a base dela é onde você vai entrar com esse ingresso que a faculdade te deu, né? Que é o ponto de partida, que eu vou chamar aqui de mundo selvagem. Eu coloquei selvagem entre aspas, porque é um jeito de tratar aí o quando você entra na escola. Porque quando você entra lá, você tem um choque de realidade, né? A expectativa é diferente da realidade. Você foi preparado para poder entender a teoria, mas a prática vai funcionar como? Você vai estar em um ambiente que nem sempre as pessoas vão entender o seu ponto de vista, então você precisa ter argumentos para poder dizer que você está fazendo certo. Você vai lidar com alunos que não são seus colegas de faculdade, são alunos que eles precisam que você ensine mesmo, não são alunos que já estão prontos para receber o que você está ensinando. São alunos que muitas vezes não sabem ler e não sabem escrever. Então, o que que você faz nesse caso? Você vai receber alunos de inclusão que não te prepararam para lidar com todo tipo de inclusão, né? Você vai ter que fazer relatórios que você nunca fez na vida. E você ainda vai ter que lidar com cobranças da gestão, que cada gestão vai cobrar de um jeito diferente. Como fazer tudo isso se você não foi preparado para? E por isso que eu chamei de mundo selvagem. Mesmo que você seja, eu sou excelente na parte tecnológica, mas você vai ter que lidar com partes não tecnológicas. É a mesma coisa o cara que entrou numa empresa de, sei lá, de marketing e ele é ótimo em desenho.
ele vai ter que começar tirando cópia, gente, fazendo xerox ali das coisas. Não vão começar dando para ele o crédito do você é excelente em desenho, então você vai desenhar. Você vai entrar como estagiário júnior, né? É o que acontece com o professor, só que ele já entra com o cargo de professor. Tem alguns que entram como auxiliar, como estagiário, mas a grande maioria aí já entra como professor. Então ele vai lidar com os pais se intrometendo na vida dele, ele vai lidar com os gestores se intrometendo e ele vai lidar com a falta de prática que a faculdade ofereceu para ele. Ele vai lidar com uma sala hipotética. Isso é muito selvagem, tanto na educação quanto fora dela, como eu falei aí, né? Então, esse mundo selvagem vai fazer com que você entre num modo gladiador. Algumas pessoas vão ficar o resto da vida dentro da arena do Coliseu, tentando sobreviver nesse ponto de partida e vão aposentar desse jeito. Mas a gente vai ter as pessoas que vão perceber que não basta a faculdade, que aquilo não é suficiente. E aqui a gente tem um agravante, porque como a gente está falando de faculdade, de pedagogia, de licenciatura, nós estamos formando o médico que vai nos atender, o caixa do supermercado, nós estamos formando o advogado que vai cuidar da nossa aposentadoria, estamos formando o dentista que vai aplicar uma anestesia na nossa boca, e essa anestesia pode matar, né? Então a gente está lidando com uma série de profissionais que vão retornar para a gente que a gente deu, diferente de outras áreas. Então é uma área que ela requer que você saia desse ponto de partida. E daí, uma coisa que contribui para as pessoas ficarem é quando alguém consegue sair desse ponto de partida e alimenta as pessoas do ponto de partida com produtos que não deveriam. Então, aí eu comprei um livro, vou emprestar para o meu colega. Não, seu colega tem que comprar. Porque se não doer no bolso dele, ele não vai avançar. Ah, eu aprendi uma dinâmica tal, eu vou ensinar para o meu colega. Gente, ele não vai ter o trabalho de ter ido atrás, de ter feito o curso. Então, ele vai continuar no ponto de partida. Né? Isso é muito grave mesmo. Isso é o espelho do que está acontecendo no nosso país. E para ele sair desse mundo gladiador, o profissional precisa de uma virada de chave, que vai fazer com que ele suba aí na pirâmide para uma maior autonomia. É quando você começa a perceber que você dar o livro didático não vai funcionar. Porque o livro didático ele foi feito por um ponto de partida, assim como a faculdade. Então ele não vai reger a sua aula inteira. A editora quer que você use aquele livro ao máximo, porque ela é um comércio, né? Então, o livro didático, ele vai ser um comércio dentro desse ponto de partida. Então, porque a minha prefeitura exige que eu use o livro didático. Perfeito. Você pode usar o livro didático, mas você precisa ter a consciência da virada de chave, que aquilo é um ponto de partida para o seu trabalho, que é o seu trabalho que vai gerar aprendizagem, não o livro. Por quê? Porque o livro didático, gente, ele pede que a criança responda coisas, não que ela crie. Né? Ai, mas ele vai pedir uma produção de texto. De quanto em quanto tempo isso vai acontecer? Né? O livro didático não vai fazer a pessoa, seu aluno perguntar coisas. Ele vai sempre ter uma pergunta para ele responder. E quando a gente só tem respostas, a gente não consegue avançar como ser humano. A gente não consegue se perguntar quem eu sou, para onde eu vou e o que eu devo fazer agora, que é o que o Brasil precisa enquanto pessoas, né? Então isso é bem importante. Essa maior autonomia, ela só vai acontecer se você tiver satisfação, né? Então, quando você entende o que você está fazendo em sala de aula, você consegue ter uma satisfação daquilo que você faz. Ai, o meu aluno teve maior avanço do que o das outras turmas. Alguma coisa você está fazendo de certo, né? Mas isso não basta, você precisa ter consciência do que é essa coisa para você se sentir realmente satisfeito, que é onde você vai ter domínio do seu trabalho e ocupar outras coisas na pirâmide. Ninguém falou que você precisa chegar lá no topo como gestor, porque tem pessoas que não gostam.
Eu, por exemplo, já fui coordenadora, já fui diretora e já fui dona de escola de idiomas, né? Porque eu fiz licenciatura em letras, então durante uns 3 anos da minha vida aí eu tive uma escola. Eu não gostei de ser isso. Eu já experimentei, eu sei como é, e eu já tomei muita porrada ali em cada um desses cargos, né? Assim, muita porrada, eu já, assim, já sofri bastante neles, porque é como se você tivesse toda vez um ponto de partida quando você entra em um cargo novo. E daí você vai aprendendo como que ele funciona. Não bastava eu ser um bom profissional dando aulas de inglês, eu tinha que saber como que eu gerenciava isso enquanto coordenadora. E também não bastava eu ser uma boa coordenadora para gerir uma escola, porque são outras funções, né? Então, quando eu entendo essa pirâmide, eu consigo entender melhor o que oferecer para as pessoas, né? Porque não é o meu trabalho, eu preciso entender como o meu trabalho impacta no outro. Como o meu trabalho de professora vai impactar na educação do meu aluno. Não é o livro didático que vai impactar nele, sou eu, é de pessoa para pessoa. Como que meu trabalho como coordenadora vai impactar nos meus professores? Como meu trabalho como diretora vai impactar na minha instituição escolar? E como que essa instituição escolar vai impactar no país? Então é sempre um espelho uma coisa da outra. Então aqui, quando eu tenho essa satisfação, tem uma coisa importante que é o que eu posso escolher o que fazer. Eu vou entender que tem coisas que eu vou fazer que eu gosto e tem coisas que eu não gosto, mas as duas são necessárias para o meu trabalho, né? São as coisas que eu não gosto que eu preciso enfrentar. Se você passar muito tempo fazendo o que você gosta, você vai descobrir que dentro do que você gosta tem coisas que você não gosta também. Então não adianta eu desistir, eu preciso entender novas formas de fazer aquilo para que isso me dê prazer, né? Eu preciso chegar nesse prazer, porque eu sou um humano e eu preciso disso. E a educação vai ser algo ativo. Eu vou dar só um daqueles exemplos do espelho, porque senão vai ficar cansativo o vídeo, né? Então a gente precisa de pessoas que evoluam, para que a educação também evolua. A gente vai ver só um exemplo que é o do caderno, que é o fim aí desse ecossistema que eu coloquei. O caderno, gente, é uma peça ativa, não estou falando de caderno tecnológico, tá? Embora o caderno também seja uma tecnologia, porque ele passa por processos industriais para chegar na mão do aluno, e esse aluno ele precisa ativar o corpo dele, que é analógico, para poder funcionar com esse caderno. E esse caderno vai expor a aprendizagem. Se eu sou um professor que imprimo coisas para colar no caderno, eu vou criar um aluno copista, porque esse aluno ele vai fazer a mesma coisa que eu. Eu copiei da internet e colei no caderno do aluno. Então é um processo passivo. Ah, mas ele respondeu a folha. Tudo bem, ele respondeu. Não é isso que eu quero que ele faça, porque a resposta não gera um aluno ativo. A resposta gera um aluno passivo, igual copia e cola. Então não dá para eu exigir de um aluno que só cola coisa no caderno que ele tenha uma aprendizagem, porque isso não vai acontecer. Ele vai ser um mero respondedor de coisas e ele vai ser substituído facilmente por um robô mais para frente. Porque o serviço dele é desnecessário. Responder, o robô responde para mim. É assim que a educação, a inteligência artificial funciona, com respostas, nunca com perguntas. O caderno vai construir a evolução desse aluno, por isso que ele vai ser o espelho dele. Por isso que eu falei, se o aluno ele é um colador de folhas, ele vai ser um copista a vida toda, né? O caderno, gente, ele tem que gerar perguntas, né? Ah, é porque dá trabalho dar o caderno, porque o aluno não sabe fazer. Então, às vezes, nem o professor sabe fazer. Por isso que a gente tem aqui até no Grupo Expolidora de Educação o curso de como que você ensina a usar o caderno. Porque muitas vezes o próprio professor, quando ele foi educado, ele não teve isso, né? Então, se ele não teve, ele não pode replicar, que ele não teve algo em que se espelhar, né? O aluno que teve bem esse caderno vai gerar perguntas no caderno. Então, professora, é para pular linha? Professora, eu escrevo no centro? Eu preciso mudar a cor? Quantas linhas eu deixo para a resposta? Como eu monto uma tabela no caderno? Então, são essas perguntas que estão ensinando o aluno, não é o colar a folha no caderno.
né? O colar a folha no caderno é uma mera resposta, é um sistema operacional, não é um sistema investigativo. E a gente precisa que a educação seja mais investigativa. Quando o aluno pergunta coisas sobre como fazer no caderno, você, professor, atingiu o seu objetivo. Não é a facilidade que ele precisa, é a pergunta, né? A facilidade é a resposta. Então, aqui é só um exemplo daquele monte de espelho que eu coloquei no começo do vídeo. E o meu trabalho é fazer com que o seu trabalho seja mais profissional, né? Esse daí é o meu trabalho. Ajudar no seu caminho. Se você precisa de materiais pedagógicos, aqui no canal do YouTube eu vou mostrar alguns, né? São esses materiais que são feitos por profissionais, porque vamos combinar que na faculdade de pedagogia não se ensina ninguém a produzir material didático. Então, quando o profissional usa um material escrito lá, professora tal, professora Cátia, professora Ana, professora fulana de tal, é muito preocupante porque ele não tem um parâmetro de que aquela pessoa não está formada, né? Porque isso não é uma graduação, é um curso livre. Inclusive, eu dou o curso de elaboração. A pessoa não está formada para poder fazer um material didático. E daí que dá toda essa caca na educação, né? Então, se você precisa de materiais didáticos feitos por um profissional, a gente pode oferecer isso para você, mostrando alguns aqui no canal. E para você adquirir, você pode entrar no site janainespolidorio.com.br. Mas se você precisa saber seu próximo passo na carreira, se você está ali naquele modo selvagem, na virada de chave ou mesmo no domínio do seu trabalho, a gente pode te ajudar. Quem faz esse trabalho aqui no Grupo Polidoro é a Cirlei, pelo WhatsApp 11 988084676. E a Cirlei, ela vai, tá aqui embaixo, né, o WhatsApp dela, embaixo do bonequinho aqui com a estrela e com a bandeirinha. De repente você fala assim, eu percebi que eu estou nesse mundo selvagem e eu preciso de ajuda para poder avançar. Ou, eu notei que eu estou em sala de aula, o meu gestor não me ajuda, eu peço ajuda para o coordenador, mas eu não recebo o que eu preciso. Ou, eu quero fazer um curso, mas eu não sei bem qual curso eu devo fazer. Qualquer que seja a sua dúvida, gente, entre em contato com a Cirlei, porque ela vai fazer todo esse trabalho, é quase que uma consultoria privada. É esse trabalho de falar, oi, quem é você? Vamos ver qual é o seu próximo passo. Porque eu recebo muita inclusão em sala de aula, eu não sei o que fazer com eles. Nós temos materiais para isso. Eu gostaria de começar a usar o caderno com meus alunos, mas eu não sei como fazer isso porque eu mesmo não tive essa formação. Não tem problema, você conversa com a Cirlei, ela vai mostrar alguns vídeos que a gente tem no YouTube para você poder entender melhor esse universo do caderno. Eu quero dar letra cursiva, mas eu acho que eu aprendi errado na escola, que alguns traçados não estão batendo com o traçado que deve ser. E eu também não sei como começar esse trabalho. Fala com a Cirlei, que ela vai contar para você como que vai mostrar alguns vídeos, vai trazer todo o material. Eu gostaria de alfabetizar meus alunos, mas eu não sei como começa, qual que é o começo, meio e fim da alfabetização. Fala com a Cirlei que ela tem um mapa gratuito de como que você percorre todo esse caminho aí. Final, fala com a Cirlei, gente. Mesmo que seja produto da loja, você não saiba aí achar esse produto, ela vai indicar a loja e lá também tem o WhatsApp da Rose, que são dois setores diferentes, tá? Tem um que é só produto, aí é com a Rose. E tem essa questão da Cirlei que ela vai ajudar você a se tornar um profissional melhor na educação. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas do meu vídeo inicial. Sigam o canal para que você possa aí, começar a estar em um outro patamar e tornar esse espelho do país muito mais enriquecedor aí no que diz respeito à educação. Até nosso próximo encontro aqui no canal, porque certamente você já se inscreveu agora, já curtiu o vídeo, já compartilhou com aquele mega número de grupos que você estava. E bom trabalho para você. Vamos fazer desse país um país melhor, juntos.